Vamos conversar então com ela, economista e advogada Helena Landau, vai, repetindo mais uma vez, coordenar o programa econômico da pré-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet. A Raquel, boa noite, em primeiro lugar. Helena, a Raquel Landim também vai logo mais participar da nossa conversa. Helena, você tem larga experiência em política, inclusive com time de futebol, não é mole. O que você já aprendeu nessa tua carreira em matéria de política. Eu queria perguntar para você de forma mais abrangente, Helena, por que você acha que políticos vão obedecer conselhos de economistas? Bom, primeiro, boa noite, William. É muito mais fácil a política do que o futebol, pode ter certeza disso. Eu Mas acho vai que, ficar eterna. a gente Muito teve mais fácil política do que futebol, gostei. muito mais. Eu acho que teve uma inversão da questão do que significa assessorar um presidente da República quando você criou essa invenção do posto Ipiranga, né? Como se o presidente da República fosse completamente passivo àquilo que o economista que ele elegeu falasse. Eu acho que Você no não tem essa caso, ilusão. não, de jeito nenhum. Eu acho que, primeiro, quando eu fui convidada pela senadora, ela me convidou porque a gente tem uma certa convergência de pensamento e de pauta, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, porque ela veio em cima de uma ideia de, Helena, eu queria uma pessoa com seu pensamento, uma voz feminina, de um discurso liberal com olhar no social, com sensibilidade social. Mas eu estou aqui com assessoramento. A presidente vai ser a Simone, ela tem uma experiência enorme como prefeita, como vice-governadora, 8 anos de Congresso, é uma experiência talvez de destaque entre todos que a gente está vendo na concorrência, e ela tem opiniões muito firmes. A gente acompanhando a Simone no Congresso Nacional sabe o que ela pensa, é bem coerente nos seus projetos. Então, eu espero ajudar muito, e a gente já parte de uma certa convergência, que é muito importante, né? Deixa eu trazer, então, uma das nossas vozes femininas na economia, da nossa analista de economia, Raquel Landim, para essa entrevista. Raquel. Helena, boa noite. Oi, Raquel, boa noite. Boa noite. Helena, nós vimos o governador João Dória falando abertamente em privatizar a Petrobras, se caso seja eleito. Temos outros candidatos que têm um discurso totalmente contrário. Você participou do programa de privatizações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e neste governo de Jair Bolsonaro, que prometia um amplo programa de privatizações, muito pouco aconteceu. Você vê algum espaço, Helena, para realmente vender a Petrobras? Olha, Raquel, primeiro eu acho que começar a discutir programa de privatização no varejo não funciona, né? Se é essa ou aquela empresa, eu acho que a gente tem que pensar para que serve o programa de privatização. Todo mundo que me acompanha nas redes sabe que eu uso uma palavra forte, privatiza tudo, porque é uma ideia forte, né? Ela começou, inclusive, essa brincadeira, os memes, etc., por conta lá do governo Dilma, onde as estatais foram usadas politicamente, uma forma de você blindar o patrimônio público, que são as estatais de interferência política, é a privatização. Mas como eu penso privatização, ela tem que ser um instrumento de atuação do Estado, né? Então, você tem que imaginar que empresas devem ou não continuar na mão do Estado. A gente tem um comando muito forte da Constituição Federal. O Estado, na atividade econômica, é exceção, né? Ela só pode acontecer para a segurança nacional ou bens públicos. Tem uma ideologia que fala de setores estratégicos. A Petrobras não é necessariamente um setor estratégico. Mas para que você quer vender a Petrobras? Você quer vender a Petrobras para devolver esses recursos da Petrobras para a sociedade, para aumentar a concorrência? Ela está pronta para ser vendida? O preço dela está justo nesse momento? Quer dizer, acho que falta discussão, acho que ficou uma coisa muito assim de bater no peito e dizer eu vou privatizar a Petrobras, eu não vou privatizar a Petrobras. Eu vejo uma discussão muito mais ampla do que a gente quer do Estado na economia. E a Petrobras vai ser estudada como todas as outras empresas se ela cumprir uma função de retorno social para a sociedade. Helena, só para a gente arredondar a nossa conversa, a gente pode prosseguir isso em outras ocasiões, mas eu queria que você definisse para o nosso público o que você acha que vai ser a política fiscal de uma eventual presidente Simone Tebet.
Bom, é só a gente. Eu sei que as pessoas estão muito obcecadas com a discussão de política fiscal, se vai ter teto de gastos, se tem âncora, que é muito importante, inclusive, para a gente recuperar uma credibilidade, né, na questão fiscal. Primeiro, como disse, se acompanhar o que a senadora Simone vota, a gente vê que a senadora votou a favor do teto de gastos, ela votou contra a PEC do precatório, então ela já tem uma história de responsabilidade fiscal. A discussão da gente, do que a gente tem que fazer, é que a responsabilidade fiscal não é um fim em si mesmo. É, de novo, o mesmo caso de privatização. As pessoas querem uma definição. Eu quero tanto por cento da dívida pública, eu quero essa fórmula ou aquela fórmula. A gente tem o teto de gastos, ele está aí. Ele veio como uma âncora fiscal importantíssima depois vamos dizer, do descalabro que foi o governo Dilma. Ele fez essa âncora. Foi por causa dele que as taxas de juros caíram rapidamente. E ele tem uma outra função que ainda não se esgotou, na minha opinião, do ponto de vista do fiscal ser um instrumento para atingir um meio de um Estado melhor, que é obrigar a sociedade, principalmente através dos seus representantes, a fazer escolhas. O que a gente viu nesse último ano e meio, ou 2 anos, é que nem o governo, nem o Congresso quis fazer escolhas. Optou para ir fazendo puxadinhos dentro do teto, né? Foi furando o teto, né? Para incluir projetos nem sempre meritórios. Porque uma coisa é você fazer o teto, fora do teto, um apoio na pandemia, uma coisa emergencial. A outra coisa é você criar emendas secretas, que você não sabe nem aonde foi gasto, e tratores, e não tem nenhum realmente gasto efetivo do ponto de vista, vou melhorar a ciência, tecnologia, ou vou treinar trabalhadores, ou vou investir na educação. Então, eu acho que a gente precisa fazer escolhas, rever gastos. Eu acho que essa vai ser a política fiscal da Simone, no sentido de fazer uma revisão de gastos, de verdade, e melhorar a arrecadação do ponto de vista de equidade e simplicidade. Helena. Mas o teto de gasto está aí, ele não acabou, né? Não, eu é que peço desculpas, o assunto é complexo, eu fiz uma última pergunta para você, a gente vai elaborar isso em outras oportunidades, eu queria, por enquanto, agradecer a sua aqui agora, a Raquel também, a gente já se vê logo mais. Boa noite, Helena, e obrigado. Muito obrigado pelo convite e vamos nos ver outras vezes.